Deus, queridos. Vamos voltar para o tema que estamos falando, baseado em Lucas 12:47, sobre o alerta que Jesus deu. E ele disse que perto da volta dele vai ter muita gente nas igrejas que soube a vontade do Senhor, mas não se aprontou. Em vez de ir para o céu, ele não vai para o céu jamais. Quem disse foi Cristo. Claro, meus irmãos, que todas as mensagens da Bíblia falam de arrependimento, fala de reconciliação, fala que Deus todo o tempo está preparado para que a gente se volte do nosso erro. O problema é o estrago que a gente faz com as outras pessoas quando a gente ensina errado, quando a gente tem um estilo falso de cristianismo e passa para os outros e depois vai se arrepender. Amém, você escapou aí, mas e os outros irmãos que aprenderam contigo porque você soube a verdade, mas preferiu passar por muito tempo ensinando mentiras? Como tem aí um testemunho no YouTube de um pastor que escreveu um livro chamado Placebo. Ele diz que ele fundou muitas igrejas, pregou muita coisa. Ele era um pastor aí, salvo engano, americano, mas tem a tradução aí para o português do testemunho dele, está no YouTube. Se alguém tiver interesse, eu vou enviar para você. É só entrar no meu privado que eu vou enviar para você. Eu vou ter que pegar meu número aqui, que eu não me lembro de cor, de salteado, meu número do meu privado. Se você quiser que eu envie para você o testemunho chamado Placebo, eu vou enviar para você, né? Placebo, irmão, é aquela pílula que os hospitais dão, que não tem efeito de coisa nenhuma, não serve para nada, é só engano, não é remédio, é um engano, por isso que é chamado de placebo, tá certo? Por exemplo, agora no Covid, né, muitas que deram própolis para quem estava entubado. Então, para eles fazerem testes sobre a própolis, aí tem uns vídeos, que eu sou produtor de própolis também, pouquinho, mas eu faço, que eu crio abelhas sem ferrão em Alcântara, e eu tiro a própolis para venda, para poder a gente ganhar um dinheirinho. Trabalhar de missionário não ganha nada, eu recebo R$1.000 e poucos por mês, então eu vou tentar ganhar alguma coisa vendendo própolis. Então já vendemos para algumas pessoas aí também, nos nossos links de WhatsApp, que é um dos remédios naturais mais poderosos do mundo, a própolis de abelhas, principalmente da sem ferrão, a tiúba que nós criamos. Você deve adquirir essas abelhas para você criar em casa. São altamente mansas, não tem ferrão, ela é mansa que nem uma mosca, até uma criança pode cuidar delas. Então você pode cuidar, comprar, adquirir, uma riqueza super gigante, comprar essas abelhas e cuidar em casa, dentro do quarto, onde você quiser. Você pode ter 50, 100 caixas de abelha no terraço, no quintal, na cozinha, e elas vão te dar o melhor mel que existe no mundo, o mel das abelhas sem ferrão. São mais de 300 tipos de abelhas sem ferrão. Nós escrevemos até um livro exclusivo sobre as abelhas sem ferrão, que já enviamos para você pelo WhatsApp, chamado Educação Ambiental e as Abelhas Sem Ferrão. Por que nós temos que preservar? Então, essas abelhas, irmãos, ela produz o melhor de todos os materiais, chamado própolis, que vem de resina de plantas medicinais. Então, aí tem um teste que foi feito na época da Covid-19, quando estava tendo muita intubação. Eles pegaram o placebo. O que é o placebo, como eu disse? É um remédio que não é remédio, e selecionaram um grupo de pessoas e deu placebo, e para o outro deu própolis. E descobriram que o que recebeu a própolis, por cerca de 8 dias saiu da intubação só por causa da própolis e voltou para casa. E os outros que receberam só o placebo continuaram recebendo outros remédios e o placebo, e não tiveram
tiveram a mesma evolução, só a própolis. Então, placebo que é, irmãos, dentro do testemunho desse irmão que vamos falar, né, é alguém que diz que sabia a verdade, estudou muito, ele pregou em muitos lugares, fundou muitas igrejas, era pastor-presidente de uma igreja, mas todas as pregações deles eram de mentira, e ele só veio descobrir isso quando ele morreu. É o testemunho dele, ele morreu mesmo. Então, irmãos, ele pegou aí um AVC, né, nessas corridas de pregando para lá e para cá, e depois, quando ele teve esse problema, se internou. Quando a maquininha já estava lá fazendo bip, bip, né, que ali é ligado ao coração para dizer se está morrendo ou não, e apareceu uma voz dizendo: eu sou teu Senhor, vim te buscar. E ele dizia: estou aqui, Senhor, pode me levar. Mas só que aquela voz era Satanás, não era Deus. E o diabo ia levar ele para o inferno. Ele que conta. Irmão, quando Deus quer, Ele revela, diz a Bíblia, em Atos 2, que Deus dá sonho, visão, revelação para os servos dele, que assim que vai ser no fim dos tempos, disse Pedro. Então, esse Deus permitiu isso, Deus deu essa revelação, Deus fez o próprio diabo aparecer para ele, mas só a voz, e dizia: não resista, eu sou o teu Senhor, vim te buscar. E ele dizia: eu estou aqui, Senhor, estou preparado, Senhor. Aí quando a maquininha foi parando, fazendo bip, morreu. Aí Jesus entrou no quarto, ele disse que o próprio Jesus Cristo, do jeito que veio lá em Paulo, para salvar Paulo, em Atos 9, o próprio Cristo apareceu lá, depois de mais de 5 anos de morto e ressurreto, Cristo aparece para Paulo, assim apareceu para ele, e disse para ele: olha, não faça isso, resista, esse aí que foi o teu Senhor a vida inteira, você serviu Ele e não a mim, você fez a vontade dEle, dizendo que era pregador, que era pastor, dizendo que estava salvando almas. Aí Jesus mostrou para ele um monte de coisa, falou um monte de coisa que ele diz, né, sobre como os demônios enganam multidão de gente, até nas igrejas, pregadores da mão do diabo. É o testemunho dele. Ele escreveu também um livro, tem um livro aí, ó, no YouTube, no Google, chamado Placebo, para contar o testemunho dele. E ele diz que assim como ele, multidão de pastores estão fazendo a mesma coisa, aprenderam, mas aprenderam errado, ou no início aprenderam a verdade, e depois, como essas 10 virgens aqui, aprenderam a verdade, alguém ensinou a verdade, mas depois algum motivo fez elas começarem a ir em busca de outras verdades e morreram nessas verdades, ou Jesus vai voltar, elas estão nessas verdades enganosas que não são toda a verdade bíblica e estão espalhando mentiras por aí, dizendo que são a verdadeira teologia, e Cristo vai dizer: não te conheço, cuidado. Bem, vamos voltar para o tema. Então, nosso telefone é 98490, não é isso? Perdão, deixa eu ver se é o outro que estourou. É 984904763, código Maranhão 98. Você pode entrar no meu WhatsApp aí, no meu privado, fazer uma pergunta, ou colocar um novo convertido no nosso grupo de WhatsApp, não é nos outros, que aí nós temos dezenas de grupos de WhatsApp aí, que estão conosco todos os dias, dentro e fora do Brasil. Mas se você mandar uma pergunta para dentro desses grupos, uma pergunta para mim, eu não vou responder, porque eu não vejo nada que passa nesses grupos. Eu só tenho os nossos grupos de WhatsApp, nos quais eu sou administrador e eu olho eles. Os outros eu vou entrando, vou logo limpando tudo, porque aqui no meu celular é muita coisa. Eu não vejo nada dos outros grupos, muito pouco eu vejo de outros grupos, né? Porque eu uso apenas para enviar as mensagens da escola bíblica. Então, aqueles que eu trato, que eu quero mesmo estudar com eles, são a nossa escola bíblica. Então, peça o link da nossa escola bíblica, que tem o tema A Verdade Vos Libertará, tá certo? Tá, e também o testemunho
placebo se você se interessar. Vamos voltar para cá para o tema. Em Mateus 25, Jesus disse que a igreja vai ser dividida no meio. Essa é a mensagem. Mas não é uma igreja qualquer. Não é uma igreja que não ensina a verdade. Essa aí vai ficar toda para trás. Que ele disse lá em Lucas 12:47, vai ficar todo mundo para trás. Esses não sobe ninguém. Então significa que vai ficar muito cristão, que tem apenas a nomenclatura de cristão, mas não tem o comportamento, não tem o caráter, não tem a luz que o cristão deve ter, que esse que é o problema daqui. A vasilha não tem a luz, a vasilha é o corpo, tá? Não tem a luz verdadeira, ninguém enxerga a luz onde anda, a luz está apagada. Ele não tem testemunho onde ele anda como cristão, esse daí não vai subir. Então pregadores, diácono, apóstolo, profeta que prega, que faz sapateado por aí, pode fazer o que quiser, mas sem a luz nos seus valores, no seu comportamento, onde andar com a luz acesa, ele está em curso aqui dentro de Mateus 25, de 1 ao 13, das virgens loucas. Na minha tradução aqui, virgem louca, também 25:2, tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Em outra tradução é nécia. O que é a nécia? Se você vê o dicionário da língua portuguesa, a palavra nécia significa que não sabe, literalmente ignorante bíblico. Ou melhor, ele sabe um monte de verdades que aprendeu por aí, inseriu aí no cristianismo dele, inventaram coisas, ele aprendeu, repetiu para os outros, mas a luz ele não tem. O que é a luz aí? Que a Bíblia diz que elas saíram com as lâmpadas no escuro para encontrar-se com o noivo, aí em Mateus 25, 1 ao 13, que fez parte delas ficar para nunca subir com o noivo no arrebatamento. Aqui diz, irmãos, que a lâmpada ela começa bem aqui, ó. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se eu sou cristão e a verdadeira palavra está em mim, eu aplicando esta palavra em mim, o mundo invisível e espiritual, os demônios olham a luz que está em mim, porque é a palavra. Começa por aquilo que eu já aprendi da Bíblia e armazenei em mim, e não troco nunca mais o que eu aprendi de Deus, não apenas com o homem. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que Jesus fala na Bíblia, ou usando alguém para pregar, ele quer que tu vá em busca dele, de Cristo, orando, clamando, para ele confirmar ou não. Por isso que nós estudamos ontem João 15:15, que o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas o amigo, ele vai saber, ele vai se revelar, ele vai falar. Então, quando você quer amizade de verdade com Deus, ele vai confirmar se você tem essa luz ou não tem. Ou melhor, se aquilo que você está aprendendo por aí nas igrejas é verdadeiramente a palavra de Deus, ou está sendo um evangelho mesclado, um evangelho inútil, que não tem luz de coisa nenhuma, que o próprio Deus e o diabo e as pessoas veem você na rua sem totalmente a luz. Ou melhor, você está apagado, está em trevas, onde anda. Essa é a mensagem de Mateus 25. Não adianta líderes do diabo terem outro tipo de reflexão, porque eu já vi vários outros pregando para enganar os outros, ficam ludibriando, usando tradição de Israel. A tradição dizia não sei o que, e leva a pessoa para outro lado. Não, irmão, que só tem um negócio para você saber: a luz está apagada
ou a luz está acesa. O que Jesus disse para Israel? Isso é uma expressão que Israel conhecia demais, né? Os discípulos conheciam demais a expressão luz ou treva. Ou estou na luz ou estou nas trevas. Jesus disse o quê? Em Mateus 5, pregando para Israel e para os discípulos. No livro de Mateus 5, ele disse, vamos lá? Tu és a luz do mundo. Não é a luz da igreja, a luz do mundo é da igreja e do mundo inteiro. Tá bom? Mateus 5, 30 e quanto? Não, 5,14, não é isso? 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Ele estava dizendo para Israel. Por quê? Porque foi para Israel que Deus deu a primeira vez. Ele deu só para Israel a palavra, os mandamentos, as leis, através de Moisés. E eles tinham essa palavra. Mas na época de Israel, os líderes, que era escriba e fariseu, a religião só servia para levar o homem para o inferno. Mateus 15,14 e Mateus 23,15. Todas as pregações era só para levar para o inferno e nunca para o céu. Mas Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Quer dizer, a palavra já está aí, ó. Usa ela. Onde? No estilo de vida, não apenas no culto lá, que sai de lá, não tem mais a luz. Então ele diz em Mateus 5,13: vós sois a luz do mundo. Na minha tradução mais antiga, né? Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Verso 14. Então aqui já está o perigo. Jesus quer que eu, se eu sou um servo de Deus, Ele quer que todo mundo me note pelo meu comportamento onde eu chegar, pelas minhas palavras que eu falo, pela maneira de eu vestir, que é diferente do mundo, pelas minhas convicções espirituais, pelo meu testemunho, pela minha mansidão, pelo meu amor para com os outros. Eu estou mostrando a palavra igual quando você liga uma lanterna no escuro. Quem está de longe vai olhar que tem ali uma lanterna aberta, ligada no escuro. Então ele diz, ó, Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Aí no verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, qual é o propósito das 10 virgens com a lâmpada acesa? E qual é o propósito dele avisar, Mateus 25, de 1 ao 13, que parte desses que aprenderam, não é quem está nas igrejas que não sabe nada, nunca aprendeu nada, que não tem interesse de coisa nenhuma, que não procura líderes verdadeiros que tenham a verdade para passar para eles. Não, aqui pessoas que algum dia já ouviram a verdade, como Israel ouviu muitas vezes a verdade de Moisés, de Ezequiel, de Jeremias, não é? De tantos outros verdadeiros homens de Deus, que a Bíblia deles estava lá dentro do prédio do templo, mas não estava nos valores de Israel na época de Cristo. Mas Jesus queria avisar todos aqueles que iam servi-lo, todos os que iriam ser imitadores dele, que eles tinham que andar com esta luz, ou melhor, eles seriam a luz ambulante, porque ele queria que Deus fosse conhecido através dessa luz. Alguém ia ver e ia dizer: você tem um comportamento diferente, porque você não ia dizer porque sou um teólogo, sou pastor, sou missionário, ou já escrevi 1000 livros, ou
ou já fundou 1000 igrejas. Não, você ia dizer: eu sou cristão. Por isso, meu comportamento é mostrar a palavra que está em mim, que é a luz do Salmo 119 e 105. Então, meu amado irmão, aqui Jesus está dizendo que Deus queria aparecer, que Ele é que tem que aparecer através do que mostramos onde andamos, que Ele chama aqui de luz em nós e através de nós. Quando isso não existe, somos iguais a essas 5 virgens que Ele chama de louca, imprudente, sem sabedoria de coisa nenhuma, né? E ali está perdendo apenas seu tempo na igreja, ou pregando, ou orando, ou cantando. E quando o mestre chega, o que ele chama de noivo, aqui em Mateus 25, é apenas uma comparação para você entender como será a hora da volta de Cristo. É igual um noivo que vai se encontrar com uma noiva, tá bom? O Paulo diz: eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Vai ser o tema do próximo vídeo e áudio, do terceiro, tá bom? Eu quero te preparar como uma noiva pura ao marido, a saber, Cristo. Aí ele diz: mas eu temo que Satanás te engane. Ele dizendo para a igreja. Então, o projeto de Paulo em 2 Coríntios é avisar sobre líderes malditos, bandidos que iriam inserir o diabo na igreja, doutrinas do inferno, que ele chama de falsos apóstolos, aí em 2 Coríntios 11. Cuidado, meu irmão, vamos já falar sobre isso. A minha pergunta é: tua lâmpada está acesa ou só na hora do culto? Ou você passou um ano sem vir na igreja, e onde você trabalha, tua luz está apagada? Será que lá eles estão te vendo como cristão? Se eles te veem como cristão, é claro que tua luz está acesa, porque você está refletindo aquilo que você já aprendeu da verdade bíblica, tá bom? É isso que Jesus quer avisar. Quando ele chegar, as pessoas que não estiverem mostrando para os outros, através de obras, de ações cristãs, porque aprendeu da palavra, está apenas usando a palavra em seus comportamentos. Se ele chegar e não encontrar, ele vai dizer: não te conheço. Ele vai dizer: tua luz está apagada. Então cuidado com isso, irmãos. Amém? Vai orar, vai clamar para saber se tu estás ou não com essa luz, porque essa luz é que vai te levar lá para cima. Se a luz estiver acesa, é porque o Espírito Santo está em ti, e ele é que vai levar você para o céu, porque ele é esse óleo que te move para essa luz ficar acesa. Se ele está em ti, Romanos 8:9 diz: quem anda na carne não tem o Espírito Santo e não pertence a Cristo. Cuidado com isso, tá bom? Cuidado com isso. Ore muito a Deus para saber se você está mesmo como cristão ou não, se essa igreja que está aí com você ensinando é de verdade alguém que está te dando luz de verdade, ou está te fazendo ser um inútil no cristianismo, de Mateus 25:30. Cuidado com isso. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a terceira mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.